Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. 73 milhões de reais, venda de Léo Pereira para a Arábia Saudita tem desfecho no Flamengo. No ano passado, o Al Hilal sinalizou a possibilidade de pagar 12 milhões de euros, 64,4 milhões de reais pelo defensor, mas a diretoria do Flamengo informou que não pretende vender Léo naquela ocasião. Por outro lado, a oferta balançou o zagueiro, que se sentiu seduzido pelo projeto financeiro e esportivo, já que a proposta do Al Nassr é superior ao que o defensor recebe no Fla. O Flamengo recebeu uma outra proposta de 15 milhões de dólares, 73 milhões de reais por Léo Pereira, do Al Nassr, da Arábia Saudita. Mais uma vez sendo negada pela diretoria do clube, que entende ser o melhor da posição no elenco. O clube entende que uma reposição para a posição de Léo seria complicada, já que a janela de transferências está se fechando e o clube está com dificuldades no mercado. A diretoria quer, inclusive, chamar o atleta para uma renovação nos próximos meses. Dorival Júnior deixou o Maracanã bastante impressionado positivamente com Léo Pereira no clássico contra o Botafogo na semana passada, quando ele marcou o gol da vitória rubro-negra. Não será surpresa se o zagueiro do Mengão for convocado pelo ex-técnico rubro-negro. Quem acompanhou de perto a passagem de Dorival pelo estádio garante que o treinador falou muito sobre o jogador, segundo o paparazzo rubro-negro. Essa convocação causaria uma necessidade ainda maior da contratação de um ou dois zagueiros, visto que Rodrigo Caio não renovou, enquanto Pablo e Noga saíram para a sequência deste ano no clube. Tite se vê sem opções e precisa da contratação urgente de defensor. A situação da negociação por Léo Ortiz, apesar de André Hernan e outros jornalistas terem cravado a contratação dele pelo Flamengo, ainda não é certa. O zagueiro Léo Pereira e sua namorada Caroline Lima vêm recebendo um carinho muito grande da torcida rubro-negra. Em um bloco carnavalesco no Rio de Janeiro, dois amigos resolveram se fantasiar de Carolino e Caroline. Caroline, pelo visto, aprovou a fantasia e compartilhou nas redes sociais. Atacante do Flamengo, Gabigol esteve presente em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, e apareceu em um vídeo tirando fotos de Léo Pereira e Caroline. O registro foi publicado pela própria Caroline em seu Instagram, que escreveu que Gabi é o presidente do fã-clube. Léo Pereira, além de boas atuações defensivas, se destacou nesse início de temporada por ter marcado 2 gols no início do Carioca. Com os 2 gols marcados, Léo Pereira se torna o maior zagueiro artilheiro desde 2020, com 9 gols, antes a marca pertencia ao ex-Flamengo Gustavo Henrique. O camisa 4 do clube vive grande momento na carreira. Todos viram, De La Cruz detecta ponto fraco no Flamengo e toma atitude imediata. A diretoria do Flamengo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica como objetivo de elevar o nível da equipe. Isso porque o elenco passou por uma reformulação, que contou com a saída de grandes nomes do elenco. Diante das saídas, a gestão não conseguiu contratar com a mesma efetividade. Isso porque jogadores importantes deixaram o elenco, como Everton Ribeiro para o Bahia, Felipe Luiz, que se aposentou e agora é técnico do Sub-17 rubro-negro, e Rodrigo Caio, que está sem clube. Flamengo, até o momento, só acertou a chegada de Matias Vina e Nicola de La Cruz, mas vem trabalhando nos bastidores buscando a chegada do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Isso porque a defesa é uma posição mais fragilizada no elenco. Vale destacar, inclusive, que o treinador vem trabalhando nos bastidores para elevar o nível do elenco. A intenção é buscar a evolução de jogadores que estavam em baixa na última temporada, como aconteceu com Everton Cebolinha, que ganhou espaço entre os titulares. Outro jogador que vem demonstrando uma crescente no desempenho dentro de campo é Gabigol, que se reapresentou à equipe antes do fim das férias. O camisa 10 da Gávea, inclusive, vinha realizando treinamentos em casa. O centroavante não é o único jogador do elenco que vem trabalhando em busca de evolução para a temporada. Isso porque, o recém-chegado ao elenco, De La Cruz vem intensificando os treinamentos. O jogador vem demonstrando determinação para se destacar na equipe. Para isso, o jogador adotou novos hábitos que incluem chegar mais cedo ao CT para os treinamentos, além de ser um dos últimos a deixar o local. Buscando evolução para ajudar a equipe, Nico vem intensificando os treinamentos para a cobrança de falta, que é uma das fragilidades do elenco para a temporada. O jogador implementou isso na sua rotina de treinamento. Nicola de La Cruz implementou as cobranças de falta com maior frequência em sua rotina, mas tem tomado cuidado para não extrapolar a carga que é estipulada pela comissão técnica visando evitar lesões.
O técnico Tite vem analisando com cautela o elenco e utilizando o campeonato estadual para mesclar a equipe. A intenção é realizar testes para, assim, analisar a melhor formação tática para a temporada. A gestão vem trabalhando, inclusive, para evitar lesões e respaldar os jogadores para ter força máxima na temporada. Já que esse início de temporada a equipe vem demonstrando evolução e um desempenho mais contundente. Vale destacar, inclusive, que a diretoria vem trabalhando nos bastidores em busca de reforços na equipe, já que a gestão quer atender alguns pedidos do técnico Tite, além de reforçar posições mais fragilizadas. Rodrigo Caio não acertou com ninguém após saída do Flamengo por 2 motivos. Sendo o primeiro reforço no ano de 2019, Rodrigo Caio chegou ao Flamengo, sendo a primeira contratação de Rodolfo Landim como presidente do Fla. Ele chegou após não ter um bom relacionamento com torcedores do São Paulo. O rubro-negro contratou o zagueiro por 22 milhões de reais pagos ao São Paulo, clube anterior de Rodrigo. Vestindo a camisa rubro-negra, foram 132 partidas com 3 gols marcados. Rodrigo Caio conquistou com a camisa do Flamengo 2 Brasileirão, 2 Supercopa do Brasil, 1 Copa do Brasil, 2 Comebol Libertadores, se tornando um dos grandes ídolos do clube nos últimos anos. Apesar do seu grande currículo, as lesões atrapalharam seu segmento no rubro-negro e, ao que parece, esse histórico também não está pegando bem no mercado da bola. Anunciada a sua saída do clube em dezembro, o zagueiro ainda não assinou um novo clube. A informação dos jornalistas Diogo Rossi e Caliel Dornelles, que cobrem o dia a dia do clube gaúcho, deu conta que o nome do zagueiro foi levado ao Grêmio no mês passado, passando por avaliação de Renato Portaluppi. Apesar de se tratar de um jogador notável, a diretoria preferiu não investir na contratação do atleta por conta de seu histórico físico. Rodrigo passou por muitas contusões e seria um risco pelos moldes pretendidos do zagueiro. O fator financeiro também pesou para ele não ter acertado com o Cruzeiro. A Raposa ofereceu um contrato de produtividade para o atleta. Ele começaria recebendo pouco, mas conforme fosse jogando, seus vencimentos aumentariam. O jogador preferiu por não aceitar a oferta nesses moldes, querendo receber vencimentos fixos e fora da realidade que o clube comandado por Ronaldo Fenômeno gostaria de pagar pelo jogador ídolo do Mengão. As últimas temporadas não foram boas para Rodrigo Caio, vítima de lesões. Atuando com a camisa rubro-negra, Rodrigo sofreu 3 lesões que o tirou dos gramados por uma série de jogos consecutivos. A última foi em julho de 2022, onde o zagueiro ficou 174 dias fora dos gramados e desfalcando o Flamengo por 35 jogos. Antes da chegada de Tite, Rodrigo Caio foi utilizado em 2023 pela última vez em abril, na partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o zagueiro nunca mais tinha entrado em campo. Com Tite no comando, Rodrigo Caio voltou a atuar na partida contra o Santos no início do mês. Desde então, o jogador entrou em todos os jogos do rubro-negro, exceto na última partida contra o Fluminense. Encerrei um ciclo importantíssimo na minha carreira em que fui muito feliz. Acho que, para mim, isso é o mais importante. Agora, em 2024, é a gente aguardar, esperar o que será melhor para a minha carreira, com muita paciência, muita calma para tomarmos a melhor decisão. Tenho a certeza de que esse novo objetivo, esse novo ciclo que vai se iniciar em 2024 será tão especial quanto foi nesses 5 anos que tive com o Flamengo, revelou Rodrigo Caio em sua saída. 100% confirmado, já está treinando no Flamengo, substituto de Everton Ribeiro definido. A saída de Everton Ribeiro para o Bahia foi bastante sentida no Flamengo. O meio-campista estava no clube desde 2017, ganhou tudo e virou ídolo. A ligação do camisa 7 com a torcida era muito forte. Nas conversas para a renovação, o negócio emperrou. Everton gostaria de um contrato por mais 2 temporadas, já o Fla não cedeu e ofereceu apenas mais 12 meses, mantendo o salário atual. Aí apareceu o Bahia e fechou a contratação, oferecendo o tempo de contrato que o craque gostaria e ainda podendo renovar por mais 1 ano, fora que terá um pós-carreira integrado ao Grupo City. Seu começo no tricolor de aço tem sido bastante promissor. O técnico Rogério Ceni está pregando cautela nesse início de temporada para o atleta não se desgastar tanto e acabar se machucando. Até por isso, ele dificilmente tem jogado os 90 minutos das partidas. Já era assim no Fla quando começava, era substituído no decorrer do segundo tempo ou ficava no banco para entrar depois.
A torcida do Mengão imaginava que com a saída do Everton Ribeiro, a direção do CRF já tinha um substituto para contratar e até tentou fechar com Evander, ex-Vasco, mas o negócio acabou emperrando pelos altos valores. Tite também esperava um jogador para o meio de campo, porém, não faz pressão internamente para reforços e já trabalha com a ideia de um substituto caseiro, Vitor Hugo, de apenas 20 anos. O meia perdeu espaço após a chegada do comandante, mas vem ganhando moral nos treinos e o técnico tem em mente de utilizá-lo como meia ofensivo ou aberto pela direita, justamente como o antigo camisa 7 jogava. Ele não é um velocista, é um construtor de jogadas, do jeito que o ídolo atuava desde 2017. Houve propostas durante esses anos de até 25 milhões de euros, 132,7 milhões de reais. Mas o Flamengo acabou recusando por entender que o atleta irá valer muito mais em um futuro próximo. Na última entrevista coletiva, Tite pediu desculpas ao jogador e seu staff por utilizá-lo como segundo homem no meio de campo, setor que o meia apresentou dificuldades visíveis para performar em campo. Tenho que fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Dei uma função que não é usual, não é a melhor dele. Por vezes você quer oportunizar os atletas. Disse, deixa eu ver como segundo meio-campista central com o de La Cruz mais à frente. E não é a posição dele, afirmou. Eu e a comissão técnica erramos. Peço desculpas, entendemos o desempenho. Ele é 10, 7 ou 11 de recomposição. Tenho que ser justo. Isso vai me deixar em paz, ele tem que saber e a família dele tem que saber, completou. R$1 milhão por mês confirmado. Volta de Michael ao Flamengo tem decisão final. Michael construiu uma passagem marcante pelo Flamengo. Quando chegou do Goiás, em 2020, o atacante já rendeu de cara com Jorge Jesus, mas caiu de rendimento meses depois e quase saiu. A fase estava tão ruim que o Vila Nova ficou próximo de contratá-lo, mas quis o destino que o atacante ficasse e fosse muito importante nos momentos com Renato Gaúcho, tendo ótimo desempenho. O Al Hilal logo se interessou por sua contratação e comprou o velocista. Ele está por lá desde 2022 e foi especulado inúmeras vezes para retornar ao futebol brasileiro. O jogador demorou um pouco para se adaptar na Arábia Saudita. Com o passar do tempo, o atacante foi se acostumando e teve uma ótima fase por lá. Nesse período Vasco, São Paulo, Corinthians e Palmeiras tentaram a sua contratação, mas todos sem sucesso. Nos últimos dias surgiram especulações indicando de que, como está procurando um ponta de velocidade, o Flamengo teria interesse em repatriar o atleta, haja vista que Marcos Braz tem uma ótima relação com o jogador. Mas o CRF entende que não há como fazer esse tipo de investimento agora para tirar um atleta do Al Hilal. Logo porque os árabes são ruins de ceder em negociação e também porque há outros nomes na mira. Mas a saída do Misha da Arábia Saudita vem sendo noticiada que há chance de acontecer, só que para jogar na Europa. A imprensa da Turquia relata que o Fenerbahçe tem interesse em sua contratação. Seria a primeira vez que o jogador atuaria na Europa e realizaria um sonho. Aos 27 anos, o jogador já tem um nome bastante prestigiado e vem subindo de nível na carreira. Já recebe mais de R$1 milhão por mês atualmente. Quando saiu do Flamengo, houve um acordo verbal entre Misha e Marcos Braz de que quando ele voltasse ao Brasil, o CRF teria prioridade total para contratá-lo novamente. Ambos ainda mantêm conversas para saber como andam as coisas. Tite enxerga a necessidade de trazer um atacante de velocidade. Na sua visão, apenas Luiz Araújo cumpre esse papel e é fundamental trazer um jogador que chegue para qualificar esse setor. A diretoria está buscando encontrar um reforço que entre dentro do orçamento e seja tecnicamente avaliado como importante para brigar por posição. Contratação aleatória só para fazer uma aposta não será feita. A torcida já está um pouco impaciente quanto ao mercado do Mengão. Os torcedores flamenguistas querem mais agilidade dos dirigentes e cobram diariamente nas redes sociais. E você, torcedor? O que você acha da situação de Michael no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.